Olá pessoal, seja bem-vindo novamente a mais uma aula, mais um tutorial de desenvolvimento de aplicações em web. E nós vamos dar início aqui ao nosso primeiro desenvolvimento na aplicação e começar com uma introdução de elementos de HTML, preparação das pastas e tudo mais para poder estar fazendo esse primeiro desenvolvimento. Então é o seguinte, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar a estrutura de pasta para a nossa aplicação. Eu vou entrar aqui na unidade C da nossa pasta do Champ, tá? htdocs, e vou criar a pasta da nossa aplicação chamada aplicativo. Ok? Dentro da pasta aplicativo, eu vou criar algumas subpastas que vai ser as pastas PNGs, que é onde a gente vai gravar, colocar todos os arquivos PNGs que nós vamos utilizar no nosso projeto. Vou estar utilizando a pasta imagens, a pasta CSS, a pasta Inc, a pasta conexões. Inicialmente eu vou estar trabalhando com essas pastas, ok? Agora vamos passar o trabalho para o Brackets. No Brackets, ele vem com um padrão aqui nesse Getting Started. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar para poder abrir uma página e vou especificar aqui a pasta onde a gente criou aquela pasta da aplicação e as subpastas. Para quê? Justamente para a gente poder ter todo esse conteúdo já criado aqui dentro para a gente. E ao invés de a gente usar a partir de agora, criar uma nova pasta por aqui e tudo mais, a gente vai utilizar agora essa barra lateral. Por exemplo, vamos supor que eu preciso de uma pasta chamada ícone, por exemplo, new folder, e coloco aqui ícone. Automaticamente foi criada a pasta ícone aqui dentro do diretório do htdocs do Champ. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos trabalhar com nossa página principal. A gente vai trabalhar com arquivo.php, só que a gente vai trabalhar introduzindo alguns HTMLs dele. Então a gente vai trabalhar no File, New, já iniciar um novo aplicativo, nova página, e vou salvar essa página aqui de uma vez com o nome de principal.php. Então, beleza, já tem um arquivo salvo, criado aqui. E vou começar a criar o seguinte aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é introduzir o HTML, que é todas as tags necessárias para a gente poder programar. Então eu vou colocar HTML 2.5 e pressionar a tecla Tab para ele poder montar toda a estrutura aqui para a gente. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para ficar mais legível. Nós vamos colocar aqui o nome dessa aplicação de Minha Primeira Aplicação, certo? E no caso aqui nós utilizamos a tag title para poder estar fazendo isso. Vamos especificar também aqui que o idioma aqui é português Brasil. Então vamos agora fazer uma localhost, vamos ver aqui a pasta aplicativo, ó, arquivo principal, já está aqui. Minha primeira aplicação, já criado o título, como a gente já colocou, e não tem nenhum conteúdo. Nós vamos iniciar aqui nosso desenvolvimento com a seguinte questão. Primeira coisa que a gente vai aprender algumas tags básicas que a gente normalmente utiliza, que é H1, a primeira questão. Aqui eu vou colocar meu primeiro título. Aqui eu vou trabalhar com H2, tab, subtítulo. Vou colocar aqui agora um H3. Colocar aqui terceiro título. E vou trabalhar aqui também com H4. Quarto título. Salvei, deu um Ctrl S para ser mais rápido. Olha só aqui. Já fizemos a nossa primeira estrutura de títulos utilizando H1, H2, H3 e H4.
Outra coisa que nós podemos fazer aqui também é adicionar parágrafos, colocando a tag P de parágrafo. Este é o meu primeiro parágrafo. Ponto. Salvei, vou atualizar aqui. Olha só, parágrafo bonitinho aqui. Existe uma tag que eu gosto muito de utilizar, que é o small. Texto de exemplo. Small. Ele é um texto um pouco mais sutil, menor do que o texto convencional em parágrafo. Aí vem uma observação, poxa, toda vez que eu vou digitar alguma coisa, tem necessidade de ficar colocando, abrindo, fechando essa tag e tudo mais? Tem pela seguinte questão, se eu digitar direto, por exemplo, vou colocar aqui, meu segundo texto, vou dar um enter aqui, complementar para a aula de HTML. Você viu aqui que eu dei um enter aqui nas informações e olha só o que aconteceu. Ele concatenou tudo sem espaço, sem nada. Quando você determina aqui essa tag de parágrafo, ele automaticamente considera aquilo ali um parágrafo e dá o espaçamento correto. Se eu fizer essa tag e colocar aqui, colocar o P aqui e finalizar aqui, o que ele vai fazer automaticamente? Ele vai colocar aqui nesse barra P uma quebra de linha aqui. Então você pode ver que já houve uma quebra de linha. Compensação, essas duas informações que estão em linhas diferentes, ele pegou e fez o quê? Ele concatenou, jogou todas essas informações juntas. O que eu posso fazer, por exemplo, uma maneira que a gente tem de adicionar uma quebra de linha aqui? O que eu posso fazer, por exemplo, é adicionar uma tag BR. O BR, na verdade, é uma quebra de linha. Eu estou especificando aqui que depois do A há uma quebra de linha e ele vai trazer o texto logo para baixo do texto anterior. Ok? A quebra de linha, no caso aqui, ela é muito utilizada, principalmente quando você quer fazer uma sequência e você não quer utilizar essas tags. Então você pode estar utilizando essa tag de linha. O parágrafo é interessante pela seguinte questão. Se eu jogar aqui, por exemplo, vou duplicar essa linha aqui várias vezes, você pode ver que ele deixa um espaçamento aqui entre um parágrafo e outro, sendo que se eu colocasse, vamos mudar isso aqui, vou fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, e vou colocar um BR aqui entre cada um deles. Olha só. Repara que o espaçamento é menor entre linhas e por mais que a gente escreva aqui tudo em uma única linha, ele considera que houve uma quebra de linha. Então ele automaticamente desce para a próxima, chegou aqui, ele quebra a linha, chegou nesse ponto, ele quebra a linha. Eu posso fazer tanto dessa maneira como fiz, ou pode fazer também de uma maneira mais organizada, que seria dessa maneira aqui. Por exemplo, a gente poder dar continuidade. O resultado basicamente seria o mesmo. Dando continuidade no que a gente estava falando aqui, vamos iniciar agora. Eu vou colocar, no caso, essa informação aqui na parte do superior, que é uma função que a gente utiliza muito, que são divs. O que é uma div? Div, eu tenho costume de até falar com as pessoas que div de divisórias, divisões de seções da página de web. Por exemplo, essa é nossa primeira divisória, certo? E dentro dessa, vou copiar aqui, enter, colar, essa é a nossa segunda, essa é a nossa terceira divisória. Então, olha só o que aconteceu aqui. Deu quase que o mesmo efeito da questão do ponto BR aqui. A diferença é que a div ela tem mais
funcionalidades que a gente vai acrescentando ao longo do tempo aqui, essas funcionalidades aqui relacionadas a div. Mas, ok, então o que eu precisava saber para esse primeiro desenvolvimento, que são as tags básicas do HTML, é isso daqui. É isso aqui que a gente precisa. Vamos complementar um pouquinho mais, vamos apimentar isso daqui. A palavra primeira, eu quero colocar essa palavra em negrito. Então, vou utilizar a tag B de bold. E vou colocar aqui, aonde ela se inicia, aonde ela se finaliza. Repara só que eu vou salvar, atualizar, olha só, negrito. Eu posso utilizar a tag de itálico. Olha só, itálico. Ou, se você quiser, você pode misturar mais de uma tag. Olha só. Ele está itálico e negrito. E aqui, por exemplo, vou colocar o sublinhado aqui, que é o /U de underline. Olha só, sublinhou. Então a gente conseguiu ter um resultado bacana aqui utilizando as tags, sempre especificando início e final, onde vai se iniciar a formatação, aonde vai finalizar a formatação. Ok? Dando continuidade aqui. A aparência da nossa primeira página, vamos dizer que ela está um pouco quanto simples, um pouco quanto rudimentar. O que a gente vai começar a fazer aqui é começar a adicionar um plugin, no caso um complemento, chamado Bootstrap. Tá? Um Bootstrap é uma ferramenta que a gente vai utilizar que ele auxilia a gente a dar uma aparência mais profissional no nosso site. Tá? Como que eu utilizo o Bootstrap e como é que fica o resultado final? Cara, a aplicação do Bootstrap é muito simples. Entra no site bootstrap.com ou, se você quiser, entra no Google e digita Bootstrap português. Olha, já aparece aqui o primeiro link aqui. Você pode ver que caiu na mesma página que eu estava antes. E aqui a gente vai começar das seguintes maneiras. A gente vai precisar introduzir o CSS e os arquivos JavaScript. Inserindo essas duas funções aqui, na verdade essas 4 funções, automaticamente o Bootstrap vai ser aplicado no nosso site. Por exemplo, vou pegar aqui essa primeira tagzinha aqui, tá? Vou copiar ela, o CSS, e vou introduzir isso daqui depois do meu head. Ok? Então, desculpa, vamos colocar dentro do nosso head aqui. Melhor. Dentro do nosso head. E vou pegar aqui, no caso, o nosso JavaScript e colocar ele no final, depois no nosso /body. Introduzi essas informações, salvei, vamos dar uma visualizada, vamos ver como é que vai ficar aqui. Atualizei, você pode ver que o estilo já mudou, a letra já teve uma fisionomia diferente, já teve uma cara mais bonita, mais apresentável. Então isso daí, o que você precisa para poder apresentar, dar uma cara mais apresentável, utilizar o Bootstrap no seu site, é somente colocar essas duas funcionalidades, tanto o CSS quanto o JavaScript. Tá? Seguindo o exemplo, eu vou entrar aqui, por exemplo, poderia entrar em documentação, só que eu já tenho a documentação aqui aberta. Aqui em documentação eu tenho vários componentes que eu posso estar utilizando no nosso site. Componentes como alertas, badges, entre outros aqui. Por exemplo, olha que estilo bacana aqui desse alerta em verde e tudo mais. Por exemplo, nosso alerta aqui, vamos pegar essa sequência toda aqui, vou copiar, vou passar para o nosso brackets, e vou adicionar ele aqui em cima. Vou colocar um BR aqui para deixar bem separado,
só para a gente ver, e vou adicionar esse conteúdo aqui em cima. Olha só o que vai acontecer. Ele adicionou exatamente linha após linha de cada código que a gente colocou, seguindo aquela formatação que você pode ver que no manual estava sendo especificada, cada um deles. Se você perceber, o terceiro aqui ó, é o verdinho, no caso aqui, ó, nessa div, primeira div, segunda div, terceira div. Vamos entender como é que funciona melhor essas divs aqui, tá? Eu vou deixar aqui, no caso, a explicação. Aqui a gente está utilizando uma classe dizendo que isso aqui é um alerta com a função primária. O que é o primário? Primário quer dizer essa cor azul, a cor básica. Depois eu tenho como trocar o estilo dela para um secundário, que é um cinza, o sucesso, que é o verdinho, o danger, que é o vermelhinho, e assim por diante. Vamos supor que eu quero colocar uma notificação para o usuário, uma notificação de perigo de alguma coisa. Então vou tirar todos esses daqui e vou deixar a notificação de danger. Por exemplo, perigo. Esta página não pode ser acessada no momento. E vou atualizar aqui na minha aplicação. Olha só. Vou até dar um BR aqui. Não é exatamente desse jeito que eu faria, não, mas olha só. Eu quero colocar um negrito aqui nessa notificação. Vou colocar aquele Bzinho aqui, igual eu te falei do negrito. Então, bem simples. Vamos lá agora, vamos pegar um outro componente aqui, igual, por exemplo, um componente de um botão. Segue a mesma sequência, ó. O primário, secundário, sucesso. Vamos supor que eu quero colocar um botão de informação. Então, eu vou copiar esse botão aqui, jogar dentro da nossa página. Olha só. Botão, só que eu vou colocar aqui, acessar o sistema. Nós estamos usando apenas para fins de exemplo, ok? Olha só, um botão funcionando, entendeu? 100%. Vamos lá, descendo mais um pouco, eu tenho aqui, por exemplo, o Nave. Nave é bem interessante, que seria um menu que a gente pode estar criando, por exemplo. Vamos pegar mais embaixo aqui um menu bacana aqui. Aqui, ó, esse menu aqui. Ele tem um menu ativo, 2 links e um menu desativado. Bastaria eu copiar esse daqui, esse código, para poder ir aplicar lá. Mas tem um outro aqui embaixo que é mais interessante para a gente, que poderia ser esse aqui, ó. Ele tem esse aqui ativo, tem um drop-down, que é um de rolagem para baixo, um link e um desativado. Vou copiar todo esse link para cá e vou jogar depois no meu body aqui. Olha só, nosso resultado final, o nosso menu bonitinho, funcionando, tá vendo o link, e esse aqui desativado, que não vai para lugar nenhum. Você pode ver que nosso link ele tem 3 opções, um separador e mais uma opção. Vamos ver como é que funciona? Ó, primeira coisa, aquele ativo ele vai se tornar a opção principal. Aqui, no caso, a gente vai ter ação, por exemplo, editar. Aqui eu tenho, editar aqui, drop-down, editar. Aqui eu tenho a opção 1. Opção 2, opção 03 e última opção. E aqui seria, por exemplo, sair do sistema. Vou deixar esse desativado aqui, eu vou tirar ele fora, não quero ele. Salvei, atualizei, olha só. Principal, editar, opção 1, 2 e 3, última opção, sair do sistema. Preciso da opção 04 aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar essa linha, replicar ela aqui e colocar a opção 04. Atualizei,
Olha só a nossa quarta opção aqui. Então, com isso a gente consegue dar uma implementada no nosso código, programando bem pouco até então e dando uma aparência muito bacana na nossa aplicação ou no nosso site. A gente dá continuidade depois na próxima aula com mais implementações.